Cumprimento o senhor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, a mesa diretora, todos os congressistas, com a paz do Senhor. Aqui estamos de pé. Eu os convido para a leitura da palavra neste momento. Segundo o livro dos reis de Israel, no capítulo 6, texto muito conhecido. Muito honrado, senhor presidente, pela oportunidade de poder contribuir com a obra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E ele, mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele lhe estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Você pode sentar dando glória a Deus. Muito honrado com essa oportunidade de estar neste lugar, que quando comecei a frequentar esta casa, aqui na tenda, muito desejo tive, e um dia eu disse ao meu pastor: um dia eu vou estar ali, pastor, um dia Deus vai me colocar, e vai dar oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Continue sonhando. Quem realiza sonho é Ele. Mas Ele quer ouvir o sonho. Ele que quer ouvir. Glória a Deus. Página 39. Capítulo 4 da nossa revista. Fala sobre a mordomia das finanças. Glória a Deus. A mordomia das finanças. Eu vou pedir permissão, meu presidente, que eu vou dar uma passeada na revista e eu vou dar uma passeada lá na Bíblia, nesse texto que fizemos a leitura, porque lá, pastor Joinville, tem um pessoal carente. E ainda bem que tinha um profeta do lado, e tinha uns jovens trazendo uma queixa. E uma queixa que aparece aqui na revista, parabéns para os escritores da revista. Aparece a queixa aqui na revista, e eu acho parecida com a queixa que aparece lá. Queixa, para alguns, pode entender como problema. Problema não é para se divulgar, problema é para se resolver. Há muita gente falando muito e fazendo pouco. E aí a queixa, vamos passear por elas. Uma espécie de uma costura.
E na costura, literalmente falando, são pontos. Entra e sai. São pontos. Você, nos pontos, você inclui e exclui. Você inclui e exclui. É quem você quer, chama para perto, você inclui. Quando você não quer, você manda para longe, você exclui. Troque, se puder, a queixa, a reclamação por um pedido. Se nós tivéssemos essa capacidade de trocarmos as queixas por um pedido, facilitaria muito no processo das relações interpessoais ou institucionais. Mas vamos lá. A mordomia das finanças. Será que para falar sobre a mordomia das finanças, precise passar pela análise do comportamento? Ou é apenas técnica? Quem faz a finança são as pessoas. Quem destrói as finanças são as pessoas. Será que para falar sobre mordomia das finanças, teria que falar sobre a pessoa que pode estar lidando com traumas, gastando mais do que devia e não paga as suas contas? Há um protelamento? Existe a intenção de, ou a linguagem de deixa para amanhã, deixa para depois eu faço. Cria prioridades, e que na verdade é uma ilusão, deixando de lado as prioridades e dando importância a coisas pequenas que não era para o momento. Será que passa por isso aí? Será que precisaríamos cruzar estes campos? Me permita aqui usar minhas mãos para mostrar 3 letras. E para falar sobre finanças. E as nossas capacidades de lidar com elas. De vivenciá-las. De construí-las. E a primeira letra. Você entende isso aqui como o quê? Que letra? Um V. O V, se não administrar bem, você cai, mas esse V levanta-se rápido. Cai. Qualquer um pode quebrar, cair, acontecer algumas coisas, enfim. É aquela pessoa que tem essa característica, cai, mas levanta-se rápido. Que letra é essa que você entende? O U. O U cai, mas demora para se levantar. Demora para se levantar. Isso aqui é uma letra. L. Cai e não se levanta mais. A descida, a queda é grande, pastor Maio. Cai, mas não se levanta mais. São dezenas, centenas e milhares de pessoas que sabe, cai, mas sabe se levantar rápido. Outros não fica na queda, demora, mas se levanta. Mas outros não levanta mais. E fica na dependência de pai, de mãe, de um irmão, de um parente, de alguém. E fica numa dependência e aprende a pedir. E pedir, e é mais fácil, e se dá de coitado, de coitada aqui, ali, lá. E esse mordomo não está administrando bem as finanças. Permita-me fazer a citação. Nietzsche, ele diz o seguinte, pastor. Quem passa muito tempo olhando para o abismo,
o abismo vai olhar para ele. E o abismo puxa, e o abismo chama, e o abismo atrai, e o abismo suga as forças, as energias. A autoestima alta vai lá para baixo, porque você passou muito tempo olhando para o abismo, agora o abismo olhou para você e te puxa. E pode puxar obreiros e obreiras, líderes de departamentos, administradores dos recursos financeiros, tanto pessoal quanto familiar e ou institucional. Não deixe o abismo olhar para você. Mude a visão. Mude o foco. Saia desse ambiente angustiante. Saia desse ambiente paralisante. E busque uma dinâmica diferente para que você não seja vítima do olhar do abismo. Não tenha medo de fazer diferente. Com a sua honestidade, com a sua sabedoria. Não tenha medo. Quem tem medo de ter medo, tem dois medos. Quem tem medo de ter medo, tem dois medos. Fica paralisado e não cresce, não desenvolve e fica na cantiga do Guiné. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco e não sai disso. Página 39, quarto parágrafo. Jesus, ao falar sobre o alto custo de um discipulado, ele usou o exemplo da construção civil, que depende dos princípios da educação financeira. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus falou do, primeiro, desejo. Segundo, planejamento. Terceiro, levantamento. Quarto, consulta de saldo. Quinto, evitar humilhação. Primeiro, desejo, edificar uma torre. Não tem problema em você desejar um bem, desejar uma família, desejar uma profissão. Não há problema disso. Nem fazer uma construção. Mas, segundo passo, o planejamento, que é se assentar primeiro. É importante se sentar. É importante analisar, pensar sobre tudo isso que Jesus ensinou sobre a construção civil. Terceiro ponto, levantamento. Fazer as contas dos gastos. Não é só ir gastando, que é uma busca de uma satisfação inconsciente, que daqui a pouco tocaremos nesse assunto. Consulta de saldo. Ver se tem como acabar aquela construção, concluir. Evitar humilhação. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Vou dar uma entradinha mais no texto, na revista, na página 39. O exemplo da parábola apresenta que uma boa educação financeira pode nos tirar de muitas situações de humilhação. Portanto, de forma sucinta, o bom mordomo deve atentar para três importantes pontos que o ajudam na melhor administração das finanças, que são os três pontos: ganhar, saber e gastar. Ganhar, poupar e saber gastar. São esses três pontos: ganhar, poupar e saber gastar. Quando eu olho para a nossa lição, o texto lido, onde estava Eliseu, que recebeu uma queixa
E a queixa era que a escola dos profetas, onde estavam os jovens, naquele ambiente, eles se sentiram muito, em um lugar muito estreito, muito apertado. Estreito foi a palavra que eles usaram para falar com o homem de Deus. O lugar é muito estreito. Podemos ir lá ao rio e tirar umas vigas e a gente ampliar esse espaço? Pode ir, está liberado. Ele disse, o senhor pode ir conosco? Ele disse, eu irei. Eu irei. Eu irei com vocês. Se organizar, agendar e preparar as ferramentas. E foram para lá. Para a beira do rio, onde tinha umas árvores frondosas e que tinha material suficiente para atingir o objetivo. Vem comigo, vem comigo. Eles só quiseram mudar para crescer. Eles queriam mudar o ambiente para crescer. Todo mundo quer crescer. A prática do versículo, no capítulo 6, versículo 4, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Eles fizeram o quê? Cortaram madeira. Diga comigo, cortaram a madeira. Muito bem, vai gravando isso, cortavam madeira. Eles cortaram madeira. Todo mundo quer crescer. Para crescer, precisa cortar. Para crescer, precisa cortar. Mas nem todo mundo que quer crescer, ele aceita cortar. Existem fatores impeditivos do sucesso de muitos homens e mulheres. Seja no casamento, na profissão ou no ministério. Esses fatores impeditivos, eles precisam ser cortados. Ah, se eu pudesse te perguntar, o que é que você entende que precisa cortar em você para o sucesso aproximar do seu eu? O que precisa cortar para você crescer? Porque eles precisaram cortar para o ambiente crescer. Cortar esse orgulho, cortar essa ignorância. Será que precisa cortar o quê? Que precisa cortar da relação interpessoal? O que precisa cortar é o medo. Eu não sei o que precisa cortar. Mas esse corte é para crescer. Todo mundo quer crescer, mas nem todo mundo, pastor, quer cortar. Cortar dói. Cortar para muitas pessoas, viver sem aquilo é um sofrimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, segura essa aí. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas sofrimento é opcional. Pastor, porque o senhor não está sabendo o nível, a dimensão, a profundidade do meu sofrimento. Ele é opcional. Comece a olhar para aquilo de um ângulo diferente. Comece a olhar para aquilo que te gera o sofrimento, mas comece a aceitar aquilo. A dor é a dor, você tem que passar, todo mundo passa. Mas o sofrimento é quando você mentalmente começar a pensar, a encarar, a enxergar, a enfrentar aquilo com um olhar diferente, com um pensamento diferente, com um sentimento diferente, aquilo vai se tornar diferente para você. É aquela pessoa da sua congregação, é aquele obreiro, é aquela departamento, é aquela pessoa, olhe para aquela pessoa na sua volta, olhe para aquela pessoa com um olhar diferente. Que se você puder fazer um relatório daquela pessoa, eu creio que não vai fazer apenas negativo. Tem alguma coisa positiva naquela pessoa. Potencialize aquilo que ela tem de positivo e você vai ter uma pessoa em potencial. Mais interessante é que o rapaz, quando eles estavam cortando, pastor, e o machado
caiu. Diz o texto que o machado caiu. E o machado caiu no meio do projeto. É interessante que o machado caiu, pastor Flávio, para quem estava cortando. Não cairia para quem não está cortando. Você está no exercício da atividade. E o machado caiu. Caiu para quem está cortando. O machado só cai para quem está crescendo. O machado, na minha terra, me desculpa, eu vou falar na linguagem da minha terra. O machado, lá na minha região no Nordeste, quando sai a ferramenta do cabo, nós falamos que desacunhou. E o machado desacunhou. Está aqui só o machado na mão, o ferro. E quando o rapaz estava cortando a madeira, a intenção era boa, ele queria alcançar um ambiente espaçoso, mas confortável para eles aprenderem do profeta. Mas quando ele estava lá em cima com o machado, o ferro, caiu dentro d'água. Mas o machado só cai para quem está em atividade. Não corra daquilo que Deus quer com você, porque não adianta. Ele vai te pegar lá na esquina, ou ele vai te buscar lá no leito da dor no hospital. Mas que você vem. Você tem que trabalhar, não importa se o machado vai cair. Olha, o machado caiu. Para crescer, para você crescer, é preciso cortar. Mas estava no exercício do corte, o machado caiu. Pastor, se eu pudesse fazer uma análise desse comportamento, pastor André Bueno, uma análise desse comportamento, o que levou o machado desacunhar e cair na água? O que levou aquelas conversinhas saírem? O que levou a essa tristeza no coração de alguns? A questão não é no momento que o machado caiu na água, não, é o que vem antes. O machado, quando cai, lágrimas aparecem. Quando o machado cai, a dor, ela fala com você. Quando o machado cai, você vai entender que eu deveria ter evitado aquelas coisas. Eu deveria ter ajustado mais o meu machado. Quando o machado cai, a vergonha aparece. Quando o machado cai, o grito se ouve. Quando o machado caiu, pastor, ouve-se um grito. Caiu o machado! Isso é um grito de desespero pelo machado, porque ele caiu, ou porque eu estou crescendo? Eu estou cortando, e o machado caiu. O machado cair, entenda você, do seu nível de função na igreja, na sua atividade que você exerce. Independentemente da idade da pessoa, independentemente de quanto tempo está no cargo, independentemente de quantas horas tem de vídeos, de pregações, de louvor por aí, o machado pode cair. E quando o machado caiu, houve o desespero. Corre ao homem de Deus, que ele não esperava, pastores, que o machado caísse. Não esperava-se que o machado desacunhasse.
Até minha filha disse, pai, não fala desacunhar não, que ninguém entende o que é não, você vai passar vergonha. Eu digo, eu ponho o Nordeste na frente, eu sou nordestino, e lá fala desacunhou. Desacunhou, acabou. Não adianta eu enfeitar ou criar outra palavra, porque para mim vai ser desacunhado. E tem um monte de gente no mundo de meu Deus desacunhado. O trabalho não rende porque está desacunhado. A obra não vai à frente porque está desacunhado. Está desacunhado, pastor. Vai se esforçar muito, pastores, esposa de pastores, missionárias, irmãos, irmãs, vai trabalhar muito, mas não vai fazer nada, porque o que ele tem é o machado, um pau na mão. Só o cabo da mão, você não vai fazer nada. Você vai bater, mas madeira em madeira não derruba tronco. Não derruba tronco. Ministério falido, diaconato falido, presbitério falido, evangelista falido, pastor falido, o machado já caiu faz tempo, e ele ficou só com o cabo na mão. Vai fazer o que com o cabo na mão? Não vai conseguir derrubar nada. Não funciona. Status de quem é, mas não é. Um status de quem pode, mas não pode. O machado caiu. O desespero não estava nos planos do machado cair, mas estava nos planos do crescimento. A pessoa está disposta para ver o machado cair, e muito lindo. O crescimento se dá na reação que apresentou depois que o machado caiu, quando desacunhou. Qual foi a reação do rapaz? Qual foi a reação pós o machado desacunhar? Ele reconheceu que o machado era emprestado. Ele gritou para o homem de Deus ouvir. Tem mistério esse negócio. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Ele gritou para o homem de Deus ouvir, para todos ouvirem. Caiu o machado, desacunhou. Ele não esperou ninguém dizer qual a condução ou como o machado chegou em suas mãos. Ele foi logo dizendo, o machado é emprestado. Esta foi a reação dele, que o machado era emprestado. O que você tem para fazer, o que você faz, não é seu, o dom é de Deus, está emprestado. Está emprestado. Daqui a pouco o dono pode recolher. O que você vai fazer só com um cabo na mão? Não dá para fazer quase nada. Deixou o machado cair. Reconhecer que o machado era emprestado. E ele recorreu ao homem de Deus que estava no ambiente.
reconheceu ao homem de Deus e disseram assim, no versículo 5, e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o machado caiu na água, e clamou e disse, ah, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau. O homem de Deus cortou um pau. De novo aparece corte. Lá na frente, os rapazes estavam cortando a madeira. Que é preciso cortar no primeiro momento para crescer. Quando chega o homem de Deus, diz o texto que o homem de Deus cortou um pau. E foi ao lugar onde caiu. E quando ele cortou o pau, ele pôs na direção da água. Não me pergunte como, mas lá vem o machado, e vem subindo, sozinho, é um milagre de Deus, vem subindo o machado. Quando subiu o machado, o homem de Deus disse, estenda a mão. E, rapaz, estendeu a mão e foi usar o machado. Você não entendeu? O milagre chegou, estendeu a mão, pegou o machado e foi trabalhar. Não ficou parado, foi trabalhar. Foi continuar a obra. Irmão, entende o mistério. A gente precisa entender que precisa cortar. Mas precisamos entender, segura essa, entender. Que quem corta, no segundo momento, é o homem de Deus. A Bíblia diz que o homem de Deus cortou o pau. Precisamos entender isso. Que quando a gente corta é para crescimento. E quando o homem de Deus corta, é para recuperar. Diga comigo, quando o homem de Deus corta. Diga alto, forte e grosso, quando o homem de Deus corta, é para recuperar. O machado voltou. Recuperar. Que cena. Pega-se o machado, eita. E aí vem aqui, ó, todos sabem disso, pega o machado e vem. Aí aqui precisa, lá na minha região, põe uma coisa chamada cunha. Ei, escuta só, a cunha. Entra aqui a cunha. Agora, desculpa. Agora, machado. Vou eu conversar com essas ferramentas. Agora, machado. E você, cabo. Receba essa cunha. Não deveria ter acontecido isso. Você sabia que não estava certo. Olha para cá. Você sabia que isso poderia acontecer. Ou foi desleixo, eu não sei o que aconteceu. Aí tem uma marretinha, que eu fui lá embaixo para pegar a marretinha, mas não cabia no meu paletó. Aí marretinha, aí põe a cunha aqui. Aí o homem de Deus cortou o pau. Mas a obra precisava continuar. Aí lá vem o homem de Deus com a marretinha. Pá! Aguenta aí, obreiro. Aguenta aí, obreiro, fica quieto. Você vai entendendo o mistério, né? Você vai dando glória a Deus. Vai gemendo. Vai gemendo. Mas está sangrando sim, mas vai gemendo. Vai dar certo. No final vai dar certo. No final vai dar certo. Precisa acunhar
e o espaço é pequeno para receber uma cunha, só vai na marretada. Mas está doendo, só vai na marretada. Mas não deveria ser assim, só vai na marretada. É melhor ser amarretado pelo homem de Deus, que aqui, ó, o homem de Deus cortou o pau para recuperar. Se o homem de Deus não tivesse naquele lugar, estaria perdido o machado. Mas foi para recuperar. Aceite as pancadas da marreta para entrar a cunha para a sua recuperação. Para minha recuperação, para a nossa recuperação, receba as marretadas. Aceite, é de Deus para recuperar. Aí vem o texto, dizendo que Deus permite, Deus deixa cair o machado. Olha só, Deus deixa cair o machado para ver se você reconhece que o machado era emprestado. Você só faz por causa dele, só tem por causa dele, só cresce por causa dele, só desenvolve por causa dele, só tem velocidade por causa dele. Não é seu, o machado é emprestado. Se exaltar que sou eu, faço eu desmancho, ele permite o machado cair para te trazer para perto dele. Pessoas mudam o comportamento quando o assunto é o uso do dinheiro, ou seja, como impulsos e emoções podem fazer com que você gaste o que não tem ou faça uma compra desnecessária. Existem muitas pessoas boas, mas não têm o controle das suas finanças. São pessoas boas, mas elas não se controlam. E aí vem o assunto aqui para a mordomia das finanças, ganhar, poupar e saber gastar. Meus queridos, na página 42, chegou, viu, meu irmão? Marretinha, já chegou. Chegou um zap aqui que mandou uma marretinha. Mas essa marretinha, ela fala. E a marreta, no segundo texto, ela está na mão do homem de Deus, que cortou o pau para recuperar o machado. Mas para voltar, pastor Israel, para a atividade, precisa da marreta na cabeça da cunha para forçar e ficar tudo ajustado. Às vezes dói. 4.2.3, poupar é evitar ser escravo do consumismo. Saber que existe um valor. Está acompanhando, sim ou não? Saber que existe um valor guardado para um eventual projeto, emergência, ou uma coisa, outra coisa. A vista está embaçada. É uma coisa. Vou reler. Saber que existe um valor guardado para um eventual projeto, emergência, é uma coisa. Outra coisa é coçar as mãos para mexer no que está. Você me acompanha aí? Coçar as mãos para mexer no que está. Agora você imagine. Um obreiro. Mexer no que não é dele.
Obreira, mexer no que não é dele. Coçar as mãos é quando o sujeito se torna escravo do consumismo. O consumismo pode ser interpretado como uma doença. Já falo sobre. Mas é a falta de vigilância, a falta de cuidado. E não trabalhar somente com o seu, mas meter a mão. Eu estou falando para obreiros, estou falando, todos aqui são crentes, todos estão entendendo no sentido espiritual que eu falo. Estamos falando sobre finança, mordomia da finança. Você mexe com o que não é seu, a fatura vai chegar. A ferramenta que você tem para estar onde você está, a ferramenta não é sua. A ferramenta é... Você não entendeu? A ferramenta é emprestada. E ela é de Deus. Então não mexa no que não é seu. Não mexa no que não é seu. Ser escravo do consumismo é não ser discipulado. Em saber que aquele valor não pode ser usado. Em Provérbios 12:1 lemos: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está em falta de juízo. Se fartar de pão está associado ao ato de trabalhar poupando, para que no tempo oportuno se faça uso de um benefício. Ei, escuta essa, leva essa, anota essa. Nós somos... Você já ouviu dizer que alguém pegou no que não é dele? Você já ouviu falar? Sim ou não? Existe, mesmo crente, pessoas que metem a mão onde não devia, sim ou não? Existe, você já ouviu falar? Sim, existe. Mas é gente boa, são pessoas boas, mesmo assim, metem a mão, sim ou não? Mas são pessoas boas. Há um versículo na Bíblia que diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Eu vou ficar com a primeira parte. Somos perfeitos, só precisamos de algumas regulagens. Somos perfeitos, mas precisa de regulagem. E aí vem a chavinha certa e... pensa que vai quebrar, não vai quebrar ainda não, ainda cabe uma regulagem. A paz é para não dar um problema amanhã, aperta. Mas está doendo, mas ainda cabe um aperto. Jeová, ele tem a chave certa para todo parafuso. Jeová tem a ferramenta certa e não quebra, não morre. Mas é que somos perfeitos, mas precisamos de ajustes. E Deus sabe como ajustar. Dia eu ouvi de uma tesoureira dizer assim: eu não quero mais trabalhar com essa função. O que é que aconteceu? Você começou agora? Não, já estou há anos nessa função. Mas por que você não quer mais? Porque meu superior... ele disse, chegou aqui e me disse o que era que eu deveria fazer. E o que é que ele disse que você deveria fazer que você ficou chateada? É que disse que era para eu pegar os dízimos da igreja de A, B, C e entregar para ele e não lançar no livro. Não é um desacunhado mesmo? É um desacunhado. Precisa do ajuste. É o que o pastor está dizendo aqui, ó. O que eu penso é que está desacunhado.
que precisa de ajuste. A continuidade da leitura na revista 4.3, eu vou tratar sobre esse assunto, e que está relacionado à compulsividade, e pode não estar relacionado a mau caratismo. Existem ações que são conscientes, mas existem ações que são inconscientes. Entender o que levou a isso ou aquilo, não é o que se apresenta, é o que está por trás, que levou a. O agente motivador que levou a. Pode acontecer. Mas somos perfeitos, mas precisamos de uns ajustes. E Deus faz na hora que Ele quer, na força que Ele quer, e Ele sabe dar a volta. Gastar precisa ser um ato consciente. Gastar os seus recursos, gastar as suas finanças, economizar é importante. Não sabemos o dia de amanhã, mas é economizar. É preciso. Gastar precisa ser um ato consciente, racional e inteligente. Ao avaliar a compra de algo, se deve perguntar: eu preciso disso? Eu quero isso? Esta pergunta vai lhe fazer cálculos e riscos. 4.3.1. Já vou chegar à conclusão. Compulsividade de gastar. Você sabia que tem um nome para isso? Para essa compulsividade do gasto? Oniomania. E o que é isso? Oniomania. É um transtorno de personalidade. É um transtorno mental. Um distúrbio que faz com que o ato de comprar um objeto desejado seja uma fonte de extremo prazer. Provoca problemas financeiros, emocionais e muitas vezes saúde física. As pessoas que desenvolvem esse transtorno da compulsividade para a compra, ela compra e não usa o que compra. Estoura o cartão, fica sem o dinheiro de pagar a água, de pagar a luz, de pagar a internet, prestação do carro, escola, transporte a criança, enfim, porque existe lá dentro, escuta, olha só, existe lá dentro uma lacuna, um buraco, uma fenda emocional, e vez por outra, esta lacuna, ela mexe tanto com o sujeito na busca do prazer, que a pessoa toma emprestado, aqui, ali e lá, para alcançar esse imenso prazer que é comprar. E a pessoa vai à loja e passa o cartão ou paga em dinheiro e o prazer é enorme. É como a cachaça para o bêbado, é como o cigarro para o fumante, é como a droga para a pessoa portadora de substâncias psicoativas. É o mesmo prazer. E a pessoa passa o cartão ou paga. Aquele momento da saída de um monte de sacolas, de compra, aquilo não dá para se medir o tamanho do prazer. Mas virou a esquina, aquilo não vale mais nada. Porque o grande sacrifício foi só para comprar. Você já ouviu dizer de pessoas que têm muita roupa, têm a compulsividade, desenvolvem a compulsividade de compra e não usa as roupas? Você já ouviu falar, sim ou não? Mas é só homem que compra? Sim ou não? Mulher também compra? Eu até ouvi alguém dizer, misericórdia, compra demais. Homem também compra? Mulher compra? Com força? Você conhece pessoas que têm 50 pares de sapato, mas quando vê um na televisão, meu Deus do céu,
aquele sapato que passou na propaganda, marido, vem ver. Aquele sapato lá, ela faz conexões que nós homens não conseguimos fazer. Ao ver a propaganda, já vem na cabeça, esse sapato dá certinho com aquela saia, com aquela blusa, e com aquele... E vai dar certinho que eu vou a tal festa em milésimo de segundo, ela monta o manequim. Ela monta o manequim. E aí ela pode levar mais 10 pares de sapatos. Já tinha quanto em casa? Tinha quanto em casa? 40. Mas chegou mais 10 pares de sapatos. Agora tem quantos? 50. Usa os 50? Não. Só tem 2 pés. Aí vai lá e compra daquela cor, daquele modelo. Se no outro dia passar uma propaganda de um outro sapato, amor, você não sabe o que eu estou sentindo. O que é que você está sentindo? Olha só aquela propaganda daquele sapato. Se eu comprasse, se eu tiver, eu ia ser muito feliz. E ontem você não comprou, filho do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi aquele... A compulsividade. Gastar compulsivamente pode estar associado a uma série de fatores mentais não controlados, seja por ansiedade ou até por depressão. É a maneira que o sujeito se desenvolve. É a maneira que a pessoa interpreta. Mas os compulsivos, se eu pudesse falar com eles, eu diria, antes de comprar, você vai ao espelho e se pergunte se você precisa daquilo. Não dê atenção à segunda voz da consciência, não dê atenção a elas. Se olhe e se pergunte, eu preciso comprar esse objeto? Eu tenho necessidade disso? Se eu já estou devendo o cartão A, B, C, D, estourou. E muitos casais, por causa da compulsividade. Por causa da compulsividade. O comprar compulsivo não compra pelo prazer, e sim por necessidade psicológica. Ele quer apenas, escuta só, quer apenas preencher um vazio deixado pela ansiedade e ou até pela depressão. Era importante que tivesse uma conversa com a ansiedade. E ou pudesse ter uma conversa com a depressão. De vez em quando, com os meus clientes, eu faço isso. Eu puxo uma outra cadeira e eu digo, vamos conversar nós três. Nós três quem? Eu, você e a ansiedade, se for o caso, a ansiedade. E eu tenho umas conversas com a cadeira vazia chamada ansiedade. E eu tenho umas conversas com a ansiedade. E eu chamo a pessoa para dentro da conversa entre eu e a ansiedade. E depois eu deixo elas as duas conversando, a pessoa e a ansiedade. E eu fico só de fora. E aí de repente eu entro. E aí somos nós três estamos conversando sobre a ansiedade. E a pessoa diz, eu nunca vi um negócio desse conversar com a cadeira vazia. Não estou conversando com a cadeira vazia. Eu estou conversando com eu, você e a ansiedade. Como eu converso eu, você e o luto, eu, você e alguém que já foi embora, eu, você e a depressão, eu, você e o estresse. Leva essa. Depressão, diga comigo, depressão é excesso de passado. Você não entendeu? Depressão é excesso de passado. É você estar aqui, mas está de castigo. A tua mente, o teu sentimento está lá no passado, naquilo que perdeu, naquilo que te deixou presa, amarrada. E você não desenvolve. É você viveu aqui agora sem enxergar o futuro. Você está carregando um passado. Para quê? E você vai fazer o que com isso? E aí pode desenvolver essas lacunas, aberturas dentro do ser.
E aí pode desenvolver por conta disso, pode desenvolver algumas compulsividades, e entre elas, comprar. E eu quero mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e não cessa. Eu diria, procure um profissional de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, e vai conversar sobre isso. Não é psicóloga, não é doutora. Vai conversar sobre isso. Nós falamos agora sobre ansiedade, que é o excesso do... Ansiedade é excesso do... O estresse. Diga comigo, estresse é excesso do presente. Geralmente, se estressa a pessoa que tem dificuldade de dizer não. Diz sim para todo mundo, para tudo e para todos, e é aquela pessoa que ela diz, eu gostaria tanto que o dia tivesse 48 horas, em vez de 24. Porque não deu tempo de fazer. Se controla, se organize. Pegue uma agenda e ponha tudo do amanhã, vou acordar tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, põe tudo. E quando chegou amanhã, tente cumprir. Se você não cumprir, olha, é terapêutico, viu o que eu estou dizendo? Se você não conseguir cumprir o que ficou, transporte para a página do outro dia e se esforce para fazer aquilo que você propôs a fazer para o seu bem. E você vai se organizando. O estresse rebenta com as pessoas. Rebenta com a saúde das pessoas. Com a saúde das pessoas. E eu não vou falar dos sintomas da depressão, e nem dos sintomas do estresse, mas é o excesso do presente, o estresse. Eu não vou falar dos sintomas, nem é a proposta e nem o tempo permite-me a isto. Mas eu falei da depressão, que é excesso de... O estresse é excesso de... E a ansiedade é excesso de... Futuro. É você estar aqui agora, mas está pensando amanhã, e como é que vai ser amanhã, e como é que vai ser a semana que vem, e meu Deus, e como vai ser o mês que vem, e o ano que vem, e daqui a 10 anos, onde é que eu vou estar, o que é que eu vou fazer, será que eu estou empregado, será que eu estou casado, Você vai morrer desse jeito. Para com isso, viva agora. Fica se acabando com uma coisa que você não sabe nem se vai existir. Isso é ansiedade, e eu não vou falar nos sintomas da ansiedade como... Outra vez, não é a proposta. Mas a ansiedade, como a depressão, ela pode desenvolver vários impulsos, vários transtornos, e mexer até com a personalidade. E a pessoa... Mexer com o que não é, pode levar a pessoa a mexer com o que não é dela. Ela mete a mão no financeiro que não lhe pertence. Quem pega, me responda aí, não tenha medo de responder não. Quem pega no que não é seu, é o quê? Mas você está com medo de responder, é? Você está com medo de falar? Não tenha medo não. Quem tem medo e tem medo tem o quê? Quem tem medo e tem medo tem o quê? 2 medos. Você quer acumular os medos, você vai fazer o quê com tanto medo? Quem pega no que é dos outros é o quê? Para você não ficar só com o cabo do machado na mão, volta onde caiu, diz onde caiu. Ei, o machado desacunhou, o homem de Deus cortou o quê? O pau. E o rapaz... estendeu a mão e pegou, eu estou repetindo, e pegou o machado, ele pegou o ferro. E o homem de Deus, eu vou repetir que eu já vou terminar mesmo. Que agora eu estou com mais gosto que a machadinha chegou. A marretinha. Aí o homem de Deus
Pega, põe aqui um quê? O que é que põe no meio aqui da madeira e o ferro? Ai, parecia um coral, que coisa linda. Gente, está filmando, fala de novo. O que é que põe aqui no meio entre o ferro e a madeira? A cunha! Mas para ficar ajustado e perfeito, precisa do quê? Da machadinha, diga da marretinha, diga da marretinha. Precisa de quê, irmão? E aí faz o quê? Lá em cima, você ouviu? Você viu? Você viu? Você sabe por que o homem de Deus faz isso? Ele só faz para ajustar o que está desajustado. E quando ele faz isso, não fica só por isso. É obreiro, não fica um mimimi. Já está cunhado, vai trabalhar? Vá trabalhar. Que o homem de Deus estava ali para lhe recuperar. O homem de Deus cortou o pau para recuperar. E o obreirozinho lá no começo, ele cortou o pau para o crescimento. Então tem um corte que dói. Dói para crescer. E depois dói para recuperar. Mas é Deus que usa o homem de Deus para abaixar. Acunhou o machado. Para de mimimi. Para de reclamação. Você já é adulto. Você já sabe comer sozinho. Você dá uma de fortão. Grita com todo mundo. Você já sabe o caminho das pedras. Então, vá trabalhar. E eu vou encerrar. Meu irmão, eu quero agradecer ao meu pastor, meu presidente e a diretoria. Mas eu não posso terminar antes de eu falar, senhor presidente, sobre uma conversa de um avô e o neto. O avô chamou o netinho e disse assim: meu filho, como é que você vai na escola? Como é que você está na escola? Aí o netinho disse para o avô: eu vou bem, vô. Traga a sua mochila aqui. E o menino foi lá, o garoto foi lá e trouxe a mochila da escola. O que o vô nunca pediu a mochila da minha escola, ele quer pedir agora a mochila. Aí o vô disse assim: você usa na escola, você usa lápis de escrever? Ele disse: eu uso. Ele disse: me dê o seu lápis aí. Aí o menino foi lá na mochila e trouxe o lápis. Aí ele pegou o lápis e deu ao vô. Curioso, como vocês estão agora. Curioso, o que é que o vô vai fazer com o lápis? Aí o vô disse assim, olha que sabedoria. O vô disse: meu filho, você sabia que esse lápis não é só de madeira? Eles não tinham observado. Ele disse: eu te dizer, por fora, meu filho, é madeira, mas por dentro existe um grafite que o que risca, que escreve, que formaliza a letra, é o grafite. Meu filho, vou te dizer uma coisa. Por fora, meu filho, é só a casca para segurar o grafite. Quando você estiver escrevendo sua história nas páginas da vida, você vai escrever tanto que a ponta vai engrossar, a letra vai ficar feia. Então, meu filho, você entendeu que o lápis não só tem madeira? Agora entendi, vovô. O vô pergunta para o menino: quando o lápis fica com a ponta grossa e que fica ruim de escrever, o que é que você faz? O menino, um garotinho, respondeu: vovô, eu uso o apontador. Ele disse: você tem apontador na bolsa? Ele disse: eu tenho um apontador.
Aí o menino foi baixar na bolsa para pegar o apontador. Aí trouxe, olha aqui, vô, o apontador. Olha o apontador, vô. Aí o menino ficou observando. Ficou observando. O que o vô vai fazer? Diz o apontador. Ele disse, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está escrevendo sua história nas suas páginas da vida, se você errar, você faz o quê? Ele disse, vovô, eu apago. Você apaga tudo? Não, eu apago só aquela parte que eu errei. E você apaga com o quê? Ele disse, eu apago com a borracha. Aí o vô disse, você tem borracha na sua bolsa? Aí o menino disse, eu tenho, vô. Aí o vô disse, me dê a borracha que está na sua bolsa. Aí o menino disse, aqui, vô, a borracha. Então você, quando erra, você vai lá e apaga, não é? Ele disse, E o que é, vô? Filho, quando você estiver escrevendo na sua longa estrada da vida, você vai errar, dizer o que não deveria ter dito. Você vai escrever o que não deveria ter escrevido. Você digita pelas madrugadas para conteúdo que não deveria. Você está abrindo sites que o Espírito Santo está dizendo lá dentro de você, não abre esse aí não, esse aí não, esse aí não. Aí, só essa vezinha, e aí... A borracha é para você pedir perdão, viu? A borracha é para apagar os erros da vida, meu filho. Você apaga, dê uma soprada, você apaga os erros da vida. Isso, borracha, é perdão. Você acha que tem gente que não tem borracha? Tem gente que precisa de uma borracha, sim ou não? Precisa de uma borracha. Você entendeu, né? Meu filho, quando você estiver escrevendo, já vou encerrar. Já estou com 3 minutos além. Eu queria deixar 3 minutos antes para ver se outro dia eu teria outra oportunidade. Aí, quando você estiver escrevendo, meu filho, e que a ponta fica grossa, aí você faz isso, né, meu filho? Você pega o lápis, vem aqui no orifício, aqui, ó, e tem uma lâmina aqui, meu filho, afiada. Ei, escuta, já vou encerrar. Quando você acha que a ferramenta é sua, que ela é emprestada, ela é de Jeová, aí Jeová, achando que você, Diniz, você, fulano, está achando que está com o nariz muito empinado, o salto está muito alto, nesses não, meu, o salto está muito alto, está olhando as pessoas de cima para baixo, e não respeita mais. Aí sabe o que é que Deus faz? O Senhor Deus pega o lápis aqui, e empurra aqui na apontador de Jeová, e vai tirando as cascas das costas assim, olha. Ei, aqui para nós. E é afiada a lâmina. A lâmina de Jeová, ela é afiada. Mas Jeová, você está se achando demais. Vem cá, meu filho, vem cá. Vem aqui para a prova um pouquinho. Eu vou dar só uma volta. Eu vou tirar um pedacinho, um pouquinho de couro das tuas costas, meu filho. Fique mais humilde. Seja mais simples. Meu filho, você não aprendeu ainda a pedir perdão, não. Eu vou dar mais uma voltinha para você aprender perdão, viu? Mais uma voltinha, assim, para aquelas besteiras que você disse e excluiu aquelas pessoas, e você rejeitou, e você não entendeu o outro lado, você ouviu só um lado da história. Deixa eu passar mais uma voltinha para tirar um pouquinho de couro das tuas costas, meu filho. Ei, você que fica metendo a mão onde não deve, deixa eu tirar um pouquinho de... A lapiseira de Jeová funciona para mim, para você, dia e noite. Que o Espírito Santo de Deus fale esta palavra em nossos corações. Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente.
EBD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.